Vamos começar aqui então as análises para a semana do dia 19. Tá? Vou começar com Hidrovias. Hidrovias fechou bem na sexta-feira, fechou com um volume forte. Aqui nessa retração ganhou força, o ADX quicou, virou para compra novamente. O Trix querendo virar para compra, o estocástico já comprado. E a FR também tá num patamar tranquilo. No semanal ele aparece aqui que vai ter força para buscar esses 4,29, que também é confluência aqui com essa fibra maior de 76,40 nos 4,37, tá? Então aqui no semanal o estocástico estava querendo virar para venda, mas ele já mostra talvez uma força aqui para voltar para compra. O Trix continua comprado, o ADX ainda não quicou, e o IFR aqui está alto, mas ainda não incomoda. Lojas Quero fez aqui o seu 161.8 e voltou no 111, tá? Então aqui é uma região para ficar observando. A DX não quicou e a FR continua aqui não incomodando. Trix comprado, o estocástico também. Vamos ver no diário. O diário seria natural aqui uma retração, um recuo junto com o Ibovespa essa semana nesses seus 4,78, né, podendo ficar lateral para daí sim buscar aqui seus 7,24, 76,40, tá? Então aqui o estocástico já estava virado para venda, Trix virado para venda, aqui o ADX quicou, né? Pode ser que tenha mais um kick aqui, e a FR aqui também bem tranquilo, tá? Mas ainda não tem uma tendência aparente, tem esse canal de alta aqui, que ele pode fazer o zigue-zague, né? Ele pode fazer talvez um fundo duplo aqui, para talvez vir buscar a parte superior ali do canal de alta, tá? Sequoia fez um 61.8, né? Na sexta-feira tinha tudo para fechar bem, acabou entregando, teve um volume bacana, mas esse pavio aqui incomoda um pouco. Pode ser que ele venha testar de novo aqui seus 1,30, tá? Mas aparentemente ele pode ganhar força. O ADX está quicado, o IFR não incomoda, o Trix está querendo virar para venda, o estocástico querendo virar para compra de novo, tá? Então o primeiro alvo seria aqui em 111.8. E aqui no semanal, o estocástico bem rente, né, com a média, querendo virar para compra, né, querendo ganhar força aqui. O Trix também já está comprado. Seria interessante a gente ver um kick aqui, uma força maior. Primeira resistência seria aqui na média de 21, coincidiria aqui com 111.8, tá? Mas com esse movimento dos shorts aí, que eles estão com bastante ação alugada, talvez um short squeeze, uma superação aqui, um setup 9.1 de Larry Williams, né? Uma superação dessa máxima da semana passada, levaria aqui no primeiro alvo em 101.8, tá? O papel para ficar de olho, para fazer uma segunda mão aqui nesses 1,30 se voltar, né, se cair junto com o mercado, mas não me surpreenderia ver aqui o papel nos R$ 2. A energia subiu bem, teve um volume super bom, super forte, né, então aqui o papel saiu do 24,6, já buscou um 61,8, daqui dos R$ 13 para praticamente 19,70. A DX ainda não quicou, e FR incomoda quase 100. O Trix continua comprado e estocástico querendo virar para venda, tá? Então uma região aqui de topo também, esse topo anterior, nos 20,01, né, já tem um mini paviozinho aqui. Seria interessante o papel dar uma acalmada, dar uma retraída para voltar a fazer movimentos mais tranquilos, mais saudáveis. SLCE. SLCE seria interessante pegar nessa região de confluência aqui dessas duas fibras, na região dos 32 aqui até os 33, tá? Desculpa, dos 32 aos 31, que seria os 111 e os 24,6. Tá? Faria o filé mignon aqui nessa região dos 37, né? Caindo, essa aqui seria uma boa região de compra. Então o ADX já está quicado,
O Trix querendo virar para compra, o estocástico já comprado e FR também não incomoda, mas é um papel para ficar de olho. Tem um outro setor que acredito eu que está mais interessante, que a gente já vai chegar ali. Agora, Banco Pactual, BTG. O papel aqui saiu também dos seus 17, 18, subiu R$ 10 reto, né, praticamente, sem muito respiro. Vou colocar no semanal aqui. Tem essa região de topo aqui nos seus 31 e 57. Tá? Seria interessante também o papel testar aqui esse canal, voltar a trabalhar, ou pode ser que ele faça uma retração e supere aqui e entre em vazio gráfico, tá? É bom ficar de olho. Tá bem esticado o papel, tá com um volume bacana, mas não supera os volumes das quedas aqui. Estocástico querendo virar para venda, Trix ainda comprado, ADX ainda não quicou, mas o IFR aqui em 100 já incomoda, tá? Então a gente pode ver o papel dando uma aliviada. Nessa região aqui da testar a média de 200 seria interessante para ganhar força e superar aqui esse topo anterior. O está nesse caixote, né, bem parecido com 3R, não tem muita tendência, tá na parte inferior aqui desse caixote, mas está com o estocástico comprado, está com o Trix comprado, a DX quicou, esse FR incomoda, né, não teve muito volume. Interessante ver que nessa queda aqui o volume é caente também, mas seria interessante entrar volume para a gente ganhar movimento e buscar aqui os seus R$ 8, que seria a primeira resistência, né, que seria essa média de 200. Vamos ver no diário. No diário tem a média de 200 aqui em 654, mas é a mesma coisa, o IFR agora não incomoda tanto. O ADX quicou aqui nessa região, nessa região aqui, Trix comprado, estocástico ainda comprado, tá? Pode ser que ganhe força para subir seus 20 centavos e depois tentar superar para buscar ali no semanal a média de 200, tá? Seria uma compra aqui embaixo do caixote, mas acho que tem oportunidades melhores para acompanhar. 1000 agora. Tá, então aqui no semanal ela fez o 61.8, buscou o seu 111, tá? Vai ficar um pouco lateral agora. Tá com o estocástico comprado, tá com o Trix comprado. A DX também ainda não quicou, não sinaliza topo, mas a gente pode ver um movimento um pouco mais lateral aqui nessa fibra interna. Você vê que ela trabalhou 24.6, 76.4, filé mignon, tá? Então a gente pode ver o papel aqui nessa região, né? Trabalhando para talvez superar e buscar aqui seus 3,38, que seria o 111.8, tá? Então seria esse primeiro alvo mesmo, que coincidiria aqui talvez com uma média de 200, tá? Então, ficar de olho, volume ainda baixo, tá? Mas é um papel interessante para acompanhar. Agro 3, eu falei que tinha coisa melhor ao invés da SLC, né? No momento, ela fez aqui seu 161.8. A gente tem algumas resistências médias móveis aqui, mas para um curto prazo eu consigo enxergar aqui bem o papel buscando aqui 25,30, tá? 25,30 também é uma confluência com essa fibra maior de 76.4, 25,38. A gente vê aqui o estocástico comprado, o Trix comprado, né, mesmo que ainda esteja plano. Você vê um kick do ADX e a FR não incomoda nada. Teve um volume bacana, mas nada muito expressivo na semana passada. Vamos ver no diário. No diário aqui você vê que ela fez dois testes. Teve um fundo menor que o fundo anterior, tá? Então a gente vê uma falha de fundo aqui para buscar esse movimento aqui que eu acho bem tranquilinho. No diário aqui você vê também o estocástico comprado, vê o Trix comprado, e FR também sem incomodar, e kick aqui no ADX também, mostrando um movimento altista. Tá? Então esse é um papel bem interessante para ficar de olho, mas é um movimento bem parecido com o Sequoia, né? Podia ter fechado melhor, fez um pavio não tão grande quanto o Sequoia, né? Que chegou a subir 13% na sexta-feira, mas é bom ver, talvez uma superação dessa máxima da semana passada, na sexta-feira, a gente vê o papel aqui subindo tranquilamente, mas R$ 1, tá? R$ 1,40 mais ou menos.
ver Sanepar. Sanepar fez seu 111,8, né? Ficou lateral nessa região, entrou um volume bacana na semana passada, buscou 76,4, tá? IFR já incomoda, então acho que ela pode trabalhar um pouco nessa média de 200. Estocástico querendo virar para venda, Trix ainda comprado, tá? A gente pode ver um kick no ADX aí, mas o volume foi interessante, superou aqui as máximas da semana passada e retrasada, mas acredito que o papel venha ficar lateral, para daí sim, no médio prazo, e buscar aqui seus 5,27 e 40, tá? Deixa eu colocar de novo aqui. Uma região que não tem tanta resistência, né? Então, a maior resistência aqui do papel na média, no semanal era essa média de 200. Agora a gente pode ver o papel trabalhando aqui nessa região para buscar nesse primeiro alvo aqui o 5,27. Vamos ver no diário. No diário, o estocástico tinha virado para venda, agora parece estar querendo voltar para compra de volta. Trix comprado, kick do ADX, IFR tranquilo. A gente tem que esperar algum movimento, alguma superação dessa máxima aqui, ver um volume maior, um volume expressivo, para daí sim, uma retração aqui, talvez um teste de novo dessa região, a gente conseguir enxergar uma compra, tá? Petrobras que não para de subir. Difícil falar sobre o papel, né? Sempre surpreende. Mas você vê o estocástico aqui já virando para venda. O Trix está querendo planar para daí sim virar para venda. E você vê um kick do ADX, né? FR alto, mas não é um FR de 100, então não incomoda tanto assim. Mas já está numa região mais sobrecomprada, a gente pode ver manipulação de preço. Sexta-feira teve vencimento de opção. Vamos ver como que desenrola agora essa semana, né? Mas é uma região complicada de você enxergar a venda. Fez aqui o 111,8, tá? Num prazo maior, a gente pode ver talvez o papel testando, dando uma aliviada, testando as médias móveis aqui de 9, para daí sim buscar os seus 32 e 22. Mas no semanal até que ela tá bonita, né? Eu vejo aqui em poucos meses ela chegando nessa região. Mas em FR também, sem aqui já é um sinal de alerta pra gente. Dexp. Dexp rompeu esse triângulo aqui, né? Buscou seu 7,540 dessa fibra maior. Funcionou como resistência. Aqui você já vê o estocástico vendido, Trix querendo entrar para venda, kick do ADX, e a FR não incomoda tanto. Pode ver o papel ficando meio lateral, talvez buscando aqui essa região do 111,8 dos R$7, para daí sim, ou o papel talvez poderia testar essa região, essa média de 21. Opa. Para daí sim ganhar força e vir aqui nos seus 14,71, 14,09, que seria a confluência também de duas fibos, tá? Então, desses papéis que a gente viu até agora, o que eu julgo mais interessante mesmo é o Brasil Agro, tá? Acho que eu vejo um movimento de curto prazo aí mais favorável para o papel. Vamos para Alço. Ganhou bastante volume, né, nessas últimas semanas. Volume alto junto com essa puxada que o papel teve. Tá? Tem essa região de resistência, a gente pode ver o papel subindo um pouco mais, né? Aqui até seus 24,65, também confluência coincide com a média de 200. Você vê o estocástico querendo virar para venda, Trix ainda comprado, não tem kick da DX, mas você já viu o IFR de sem incomodar, né? Então pode ser que tenha o último suspiro, mas volte aqui para ficar lateral, testar médias móveis, para daí sim ganhar tração e buscar aqui seus 24,6, que seria os seus 28,19, tá? Mas o papel tem que ter muita força, entrar muita compra para superar essa região. Já tá cansado aqui, uma região sobre comprada. JHSF. Você também vê um IFR alto, né? Papel aqui numa fibra maior
fez o teste do 24.6, segurou, tá? Então, pelo filé mignon a gente consegue ver aí o papel no curto prazo buscar os 5,85, mas de novo, você tem um FR incomodando, você tem uma média de 200 aqui por cima funcionando como resistência, né? O primeiro alvo seria esse 5,21, mas também o papel ficando de lado, né? Podendo talvez inclusive voltar a testar essa região dos 24.6, que seria os 377, tá? Opa. Para daí sim o papel buscar seu 111, o 61.8, que também seria confluência com 5,85, tá? Essa região aqui seria o alvo de médio prazo para o papel. Mas no geral, estocástico querendo virar para venda, Trix ainda comprado, não tem kick do ADX, mas é bom ficar de olho. O volume não foi lá muito relevante nas últimas semanas, mas isso aqui que faz a gente ficar um pouco mais de olho no papel, ficar mais cauteloso. Vibra. Outro papel que atingiu o último alvo, né? Inclusive fez um fundo ainda maior em relação ao penúltimo aqui. O papel fez o 61.8, depois voltou para Fibo e já fez seu 111.8. A gente vê um estocástico querendo virar para venda, queria virar para venda, mas agora está bem encostado com a média. Trix ainda comprado, um ADX aqui sem muito rumo, mas IFR também incomoda. Então já é um sinal de alerta para ficar bem cauteloso com o papel. A gente pode ver o papel retornando aqui para a média de 200, ficando um pouco lateralizado. Aí sim, entrando o volume, dando uma acalmada aqui nos indicadores, a gente pode procurar a venda. Mas o mercado como um todo é de cautela, né? Porque teve uma puxada muito forte nas últimas semanas. Então, momento de realizar aqui e aguardar novas entradas. Vamos ver Mobile. Mobile é outro papel aí que teve bastante relevância na semana passada, teve um volume aqui acima das médias. Na FIBO aqui estava trabalhando numa região de caixote até, entre 3,17 e 2,16, até que perdeu aqui entre março e abril. A região foi buscar um 67, tá? Você vê o papel retornando aqui em pouco tempo para os 24,6 na região dos R$ 3,17. E agora o papel podendo ultrapassar para daí sim buscar seus 5,31. Você vê um estocástico comprado, você vê um Trix comprado, um kick do ADX aqui nessa região de superação dos 2,16, tá? Mas também, outro sinal de alerta é por conta do IFR. No semanal o papel está bem bonito, mas seria interessante um descanso, um retorno às médias aqui, um cruzamento que vai acontecer entre essa semana e na próxima, da média móvel de 21, da média móvel de 9 com a de 21. Aí sim o papel podendo testar e dando entrada aqui para esse movimento até os 5,31, tá? No diário, o papel não perdeu a média móvel de 9, acabou nem testando, mas chegou próximo da região. Mas aqui você já vê um estocástico virando para venda, um Trix virando para venda, um kick do ADX aqui também nessa região. Então a gente pode ver o papel retornar. Seria interessante talvez uma compra aqui com uma queda, com volume baixo também, para daí sim dar uma nova entrada e superando esse topo, jogando o papel naquele alvo que eu tinha comentado anteriormente, tá? Vamos ver Home agora. Bastante papel, teve um movimento forte, né? Aqui você vê o papel saindo de R$ 9, praticamente dobrando aqui. Então o Home está num canalzinho de alta, né? O papelzinho estava trabalhando nessa região aqui. Ele provavelmente vai continuar nesse canal de alta, mas você já vê o estocástico querendo virar para venda, o Trix ainda comprado, não teve kick do ADX, tá? Aqui nessa região deu compra, né? Bem com a média, com a aresta inferior do canal de alta, também confluiu com um 61.8 da Fibo menor, né? Também uma região do 76.4. Estava com IFR bem baixo, aqui estava virando o Trix estocástico para compra,
né? E o kick da DX, então aqui era uma compra bem boa de se fazer. Mas eu consigo enxergar o papel aqui trabalhando para chegar nesse alvo aqui dos 24,6 na região dos R$ 24,09, tá? Mas seria também importante entrar volume para o movimento ficar ainda mais forte, né? E mais rápido. O papel está subindo fazendo pivôs, isso é importante, né? Vai usando os topos anteriores desse movimento de subida como suporte. Mas aqui no diário consigo ver o papel um pouco lateralizado, tá? Um estocástico já vendido, um Trix já vendido, um kick do ADX também nessa região. E FR não incomoda, mas aqui uma média de 50 seria interessante para fazer uma compra, para daí colocar aqui para um prazo de algumas semanas chegar nesse alvo aqui, que daria praticamente R$ 8, né? Vamos para a série educacional agora. Consigo enxergar esse papel aqui como uma forte candidata para você dobrar, tá? Porque o papel vem respeitando aqui a dinâmica de preço, tá? Definindo aqui o topo e o fundo. Você vê que o papel testa o 76.4, tá? Depois ele faz o movimento de ir buscar um 41, mas ele retorna, dá uma violinada aqui no 111.8 e por fim ele chega no alvo final que seria o 1.8, né? Na faixa dos R$ 3. Então aqui sim você tem uma fibra interna, para você trabalhar com as retrações de curto prazo, né? Mas aqui novamente você vê o papel respeitando, fazendo a dinâmica de preço, o alvo final aqui, o 61.8. Aqui seria interessante um recuo também, que daria oportunidade para entrar no papel, porque a média de 9 cruzou com a de 21, provavelmente você pegaria essa média um pouco mais para cima durante a semana, aqui nessa região dos 3,80, né? Então seria uma confluência dessa região de 76.4 do filé mignon, junto com a média móvel de 9, para daí sim buscar no curto prazo esse é, é, 11.8, tá? Mais para o médio prazo, vejo o papel buscando aqui seus R$ 8. O estocástico ainda está comprado, tá parecendo que ele quer ficar plano, mas o Trix continua comprado, teve o kick da DX e a FR também não incomoda muito, tá? Sinal de alerta aqui, a média móvel de 200, então seria bem plausível acontecer esse movimento que eu falei. Ceder aqui essa região para daí sim buscar o 111.8 e daí a gente consegue inclusive uma uma região aqui da média de 200 junto com esse alvo inicial. Vamos ver São Martinho agora. São Martinho, um papel aqui que teve um movimento bem forte, né? Essa fibo verde aqui a gente consegue ver ele fazendo o alvo final em 21,15 e buscando aqui os seus 29,64, na região de 111, né? Que é o primeiro alvo, primeiro movimento, e ele ganhando bastante força, ultrapassando aqui o seu 76.4. Seria interessante pegar o papel aqui numa retração também, porque já começa a incomodar, os indicadores já mostram aqui que a princípio não vai continuar o movimento, teve um candle forte na semana passada, um candle de queda, você já vê o estocástico querendo virar para venda, o Trix também querendo virar para venda, já vê um kick no ADX, e a FR não incomoda tanto, mas aí sim, uma correção desse papel seria saudável, tá? E nessa região aqui dos 32,81, que é a FIBA antiga, é, pode funcionar como suporte, tá? Se o papel ficar lateral, a gente consegue também fazer com que a média de 21 acompanhe o papel e a gente consiga comprar nessa região. E daí sim para buscar aqui o nosso outro alvo, que seria o filé mignon dos 44 e 46, tá?
Vale outro papel que está bem bonito, bem parecido com o Agro 3, né, para um movimento de curto prazo. A gente vê aqui ela trabalhando nessa região de suporte, né, junto com a média de 200. Ela fez um candle bem interessante, um martelo aqui há 3 semanas. Opa, já vi aqui os indicadores bem tranquilos, tá? O papel pode ganhar aceleração, ainda mais se a gente abrir amanhã é, superando essa máxima da semana passada, que era em R$ 70,20. Você já vê um Trix querendo virar para compra, já vê um estocástico comprado, um kick do ADX e um FR aqui em 38,30. Então esse papel aqui, o primeiro alvo que a gente consegue enxergar seria esse teste dos 76,40, né, na região de R$ 75,89. É mais para fechar esse gapzinho, né? O papel aqui no diário você vê que é cheio de gap, mas no semanal a gente consegue enxergar de uma maneira mais tranquila e também coincide com essa região da média móvel de 200, né, em 76,4, 77,22, mas é aquele negócio, né? O papel pode ficar de lado, a média pode dar uma aliviada. Aqui uma região de primeira resistência, tá? Então o papel pode trabalhar aqui fazendo pivôs, que seria o mais saudável, né? Então superando essa média de 50 e trabalhando aqui, tá? Para daí sim buscar alvos maiores. Mas no curto prazo a gente tem bastante espaço para o papel correr. Papel que caiu bastante, aí não acompanhou essa subida do índice, né? Muito atrelado com minério de ferro, então a gente depende do minério de ferro dar uma força para o papel também subir, tá bom? Então a gente tem aí pelo menos 8% de, de ganho no primeiro alvo, tá bom? Mas aqui no diário, o estocástico continua comprado, Kick da DX também, IFR não incomoda e Trix comprado. Então, um papel aqui que superando essa máxima da semana passada, como comentado, sexta-feira, a gente pode ver o papel correndo, tá? Mas também é importante ficar ligado no preço do minério de ferro. Vamos ver 3 tentos, eu faço um outro vídeo porque senão fica muito longo, tá? Aqui são poucos papéis. Vamos ver uma visão mais macro aqui. Então tá trabalhando no canal de alta, tá? Um papel também que teve uma puxada nessas últimas semanas. Você vê aqui o papel trabalhando bem com a dinâmica de preço. Aqui fez um fundo mais alto que o fundo anterior, tá? Então a tendência é buscar alvos maiores, né? Então aqui a gente vê também uma região de resistência, CLTB, que pode ser testada e se rompida leva o papel a 14,57, tá? Então a gente vê aqui estocástico comprado, Trix comprado, um kick do ADX, tá? E FR incomoda. Então, bom ficar de olho, papel em região de, de decisão. O mais interessante seria o papel testar aqui o seu canal da aresta de baixo do canal de alta, que daí a gente consegue fazer uma compra mais segura, né? A gente pode ver o papel como um M, seria o pior cenário, ou a gente pode ver também o papel fazendo um movimento mais tranquilo, com pouco volume, tá? Uma confluência aqui nessa região, para a gente comprar visando aqui esse teste da aresta superior, ou também esperar o movimento para a gente fazer a compra aqui no rompimento dessa LTB, tá? A gente teria um alvo menor aqui, mas o primeiro alvo mais longo seria nessa região aqui dos 14,57, tá? Então basicamente R$ 2 no papel. Vamos ver no diário como que estão os indicadores. Você vê um IFR bem baixo, tá? Mas você já vê um estocástico vendido, um Trix entrando para venda, tá? E um kick do ADX também aqui nessa região de topo, né? Você vê ele marcando o topo. Então também uma possibilidade é o papel vir testar a média de 200 e ficar também meio lateral, tá? Então papel para ficar bastante de olho, que a gente tem duas possibilidades, tanto um rompimento dessa LTB, né, curta aqui, como também a compra nessa região um pouco mais abaixo, se o mercado vier cair e puxar o papel também para regiões menores, tá bom?